Oi, pessoal, meus inscritos amados. Para você que está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciene. Abri esse canal para deixar sempre aqui uma opinião muito bem formada na minha cabeça, né? Hoje eu não quero dar uma opinião, na verdade. Hoje eu quero contar o que aconteceu comigo um dia. Uma das coisas, né, que acontece com a gente, os dessabores que a gente tem na vida e na igreja também, né? Porque a vida não é um conto de fada mesmo, né? A gente já sabe disso quando você passa dos seus 5 anos de idade. Começa a ouvir não, o primeiro não numa entrevista de emprego e etc, etc, etc. Bom, eu quero contar para vocês que meu pai, Deus recolheu ele muito novo ainda. Ele não chegou na minha idade, meu pai. Sou uma família de 3 filhos, né? Minha mãe ficou viva muito cedo, eu sendo a filha mais velha. Enfim, um processo difícil, né? Para qualquer família com os filhos pequenos, uma esposa que fica jovem viúva, que perde seu esposo e também os filhos que ficam ali sem o pai na casa, né? Sem o pai na vida deles. Mas enquanto meu pai estava vivo, que ele tinha saúde, ele comprou um piano bem pequenininho para minha irmã. Um pianinho, mas tinha um banquinho. Ela não ligou porque não era a praia dela tocar. E aí eu comecei a querer tocar uns hinos naquele piano. Pianinho pequeno, mas muito bonitinho. Meu pai foi uma pessoa muito amorosa com a gente, um caro servo de Deus. E, enfim, deixou a sua marca aqui enquanto ele esteve na terra, mas não por dinheiro. Deixou sua marca de bons atos, de boas obras, não olhando nada, mas sim só em agradar a Deus. Eu acho que por isso ele partiu tão cedo, porque ele não era daqui, ele era do céu mesmo. E ele comprou esse piano para minha irmã, e eu um dia comecei a querer tirar uns hinos de ouvido, e não conseguia, né? Conseguia mais ou menos, tal, mas eu tinha uma conhecida na época. Ela frequentava a minha casa, porque o pai era cooperador da nossa igreja na época, bem de idade já, e ela estudou a música. Desde que eu conheci eles eram, tanto ela como o irmão dela, músico e muito bons músicos, os dois. E um dia eu falei pra ela, falei, olha, você não pode me ajudar a tocar uns hinos aqui nesse pianinho? Eu queria tanto tocar uns hinos. E aí ela falou assim, tá bom, vou te ajudar, Lu. Eu vou deixar anotado aqui no teclado, de dó a dó, e para você decorar. E vou te escrever um hino para você tocar. Ela até eu decorar, porque eu falei, não, eu não quero tocar na igreja, eu quero tocar logo em casa, é para mim tocar em casa. E aí essa pessoa que na época, né, ela frequentava bastante minha casa e meu pai na casa dela, eu e tal, todo mundo, né? Aquela fraternidade que tinha entre a nossa família. E aí eu aprendi a tocar assim. Aí passou-se um tempo, eu estudei a música, uma época, comecei a estudar música, mas nesse intervalo que eu comecei a estudar música, meu pai ficou enfermo. Então eu não tinha assim muita, sabe, aquela determinação para me dedicar à música. Mesmo assim, eu tive uma professora de música, uma organista que hoje não é mais da igreja. Ela me ajudou muito, ela me incentivou, ela ficava horas comigo no órgão. Meu pai comprou um órgão para mim de presente, para mim continuar. Eu continuei estudando até chegar no teste do cultinho de jovens, né? Eu era muito novinha ainda, bem novinha. E aí comecei a tocar nos cultinhos de jovens, mas não lembro se eu cheguei a fazer meia hora, não, acho que não. Não lembro disso, mas no cultinho de jovem eu tinha feito o teste, que na época fazia cultinho de teste para reunião e meia hora. Quando Deus recolheu meu pai, eu conheci um rapaz e ele não era batizado, porém de família crente, a família inteira crente. Só que ele não era batizado, eu comecei a namorar com ele. Sabe que o irmão falou para mim da minha comum encarregado? Veja bem, gente, eu tinha acabado de perder meu pai. Eu era uma menina muito apegada com meu pai, e por ser a filha mais velha, eu acompanhei tudo muito de perto. Eu vou falar que eu fui o ombro amigo da minha mãe.
e o arreio da família na época, com 17 anos. Mas muito antes disso, eu já vinha ajudando minha mãe e meu pai na enfermidade dele. Que não é o caso desse vídeo agora eu contar isso, né? Mas só para vocês entenderem que tá me assistindo. Esse irmão falou assim, olha, você vai ter que escolher. Ou você fica com seu namorado, ou você vai continuar na música. Bom, agora vocês param para pensar. Eu tinha acabado de perder meu pai, estava passando por um processo difícil, tanto material como emocional, com a minha mãe, com os meus irmãos. Aí eu estudei, fiz o teste, mas na congregação tinha muito organista, como tem até hoje. Então é aquela fila imensa do rodízio para tocar nos cultos e tal. Logo conheci meu esposo, né? Casei e não quis continuar tocando. Não quis. Muito bem. Quando eu cheguei aqui no Japão, os órgãos da maioria eram fechados nos dias de culto. Tinha organista? Tinha, mas aqui a gente trabalha de sábado, né? Eu chegando aqui no Japão, as igrejas com os órgãos fechados, porque as irmãs trabalham, a gente trabalha dia de sábado. É comum aqui no Japão ter o calendário da fábrica, então trabalhar de sábado, né? Então às vezes não dá tempo de chegar no culto. Enfim, ou então porque não tem organista mesmo, às vezes tem só uma e ela não pôde ir por algum motivo, então o órgão fica fechado. E aí um irmão, um irmão que já não vem um caso falar aqui, mas ele nem tá mais entre nós, ele era ancião aqui. Ele foi levado para ele, eu não sei, que alguém comentou que eu tocava e que se eu poderia tocar aqui para ajudar nos cultos, né? Aí chamou eu e mais uma outra pessoa também que sabia tocar, mas não tinha feito teste para tocar aqui. E foi dito assim, então a irmã tocava, eu falei, tocava, irmã, tocava na reunião de jovens, mas eu não fiz teste para tocar em culto adulto, oficial, porque eu casei, enfim, né? Não quis continuar. Aí esses irmãos falaram assim, a irmã precisa de uma carta do Brasil, que a irmã tocou no cultinho de jovens lá. Eu falei, tá bom, eu vou pegar, eu vou pedir, né? Que eu cresci, no meu primeiro vídeo eu disse, né? Eu morava na Liberdade até os 7 anos, ou 6 anos mais ou menos, eu morei na Liberdade de São Paulo, depois eu mudei para a Zona Leste de São Paulo. E de lá eu passei a minha vida inteira até eu casar e depois de muito tempo de casada vim pro Japão. E aí eu falei, eu vou entrar em contato e vou pedir a carta, né? Eu vou pedir a carta para ajudar. Não que eu quisesse, mas a necessidade pedia isso, para ajudar. E sabe o que foi falado para mim? Veja bem, que na época que eu tocava, eles me perguntaram se eu queria continuar a tocar ou se eu continuaria com meu namorinho. Eles falaram isso, só que essa pergunta nunca foi feita para mim. Nunca me fizeram essa pergunta. Infelizmente, esse encarregado, Deus já recolheu ele, né? E o cooperador, idem. E aí essa carta não veio, nunca veio. Porque fica registrado, né, guardado, né, a carta que você passou no teste e que você cumpriu as regras. Aí um irmão daqui falou assim, mas tem necessidade, então você não pode ajudar no culto de jovens? Eu falei, posso, eu e uma outra pessoa, uma outra irmã. Mas os cultos de jovem aqui é à tarde, eu sempre trabalhei bastante aqui, quando eu cheguei, logo na época, assim, isso já faz bastante tempo. Eu comecei a ajudar depois, eu mesmo pedi para sair, porque eu não tinha tempo de ir no culto de jovens, à tarde, no domingo, né?
Irmãos, qual é o intuito desse vídeo? Eu fiquei pedindo, esperando essa carta que nunca chegou no meu cooperador. Não, nunca chegou a carta dele aqui pra mim. Porque eles alegam que falaram isso pra mim, sabe? Eu parei de tocar, não foi por causa disso, porque mesmo assim o irmão me colocou pra tocar o ancião. Falou, não, ajuda sim, a mocidade é ruim, né, não ter o órgão, já tem pouquíssimo, não tem nem músico quase, e o órgão ajuda bastante. Aí eu toquei por um tempo no cultinho de jovem, dando uma força, e a outra irmã, e como a gente é casada, não tem muito esse tempo pra tá tocando à tarde no dia de domingo, né? Talvez seja um pouco de interesse, mas a vida aqui é bem maçante. E na época minha filha era muito pequena, eu tinha só domingo para fazer tudo dentro de uma casa, mercado, cuidar da família, tudo. Enfim, Irmandade, você que é da congregação, para mim foi um ato de covardia, porque eu não pequei. Eu não cometi nada. Se dependesse desses irmãos que nem estão mais vivos aqui na terra, eu talvez nem na igreja eu estaria. Mas olha, gente, eu queria que vocês deixassem aqui a sua opinião nos comentários. Eu tinha acabado de perder meu pai, minha mãe estava numa tristeza muito profunda, ter perdido meu pai muito nova, meus dois irmãos muito criança. E eu comecei a namorar meses, sei lá, anos, há pouco, assim, era recente, porque quando se perde alguém importante da sua casa, não é 1 ano, 2 anos, 3 anos que pode falar, ficou no passado, não. O presente tá ali, batendo na sua porta, todos os dias, não importa se foi 1 ano ou 2 anos. Eu sei que, não, lembrei agora, com 17 anos, Deus levou meu pai. Aos 19, eu comecei a namorar um rapaz que não era batizado, mas a família era crente. Todos. Irmão organista, todos crentes da mesma instituição. Então, eu fui discriminada por isso, na minha mocidade. E eu só vim saber disso depois que eu tava aqui. Que eles não mandaram a carta porque foi feita essa pergunta. E nunca foi feita essa pergunta pra mim. Eu não me lembro dessa pergunta. Você que tá me assistindo, que me conheceu da minha mocidade, sabe que é verdade. Realmente eu namorei uma pessoa que não era batizada da igreja. Mas ninguém me perguntou, você quer seguir adiante com a música ou você quer ficar com esse namorado? Não. Não me lembro disso. Sinceramente, essa pergunta não foi feita. Eu parei por vontade própria de tocar na igreja, de continuar, porque eu tinha que ajudar a minha mãe. A minha vida não foi nada fácil enquanto eu era adolescente. Eu não tive uma adolescência fácil com a partida do meu pai, mesmo porque ele começou a ficar doente há muito tempo antes de Deus recolher. Então as coisas foi muito difícil para mim. E no Brasil é muito difícil você ter. A gente não tinha condições. Eu não tinha. E a música era particular, paga. Nós tínhamos que pagar as aulas. E eu não tinha cabeça e nem estrutura para continuar com a música. Tá? Eu parei por esse motivo, né? O que me acrescentou? Eu não estou tocando nada. Eu continuo tocando na minha casa, eu tenho órgão, eu toco, sempre toquei. Que eu não queria tocar nem para aparecer, eu queria tocar para louvar a Deus. E muitas vezes eu sentei aqui no meu órgão sozinho, toquei, o Senhor me visitou. Né? Então, são coisas que acontecem na instituição que é inaceitável. Inaceitável. Deixa aqui nos seus comentários se diante de tanta coisa, tanta negligência do ministério, do poderio que eles têm, deles acharem que podem falar sim ou não e julgar no seu tribunal o que é certo e o que é errado. Muitos órgãos estão fechados aqui com organista que não consegue chegar no teste, por quê?
Eles deixaram o teste cada vez mais difícil. Aqui não é como o Brasil, que tem várias organistas. Aqui as meninas, moça, estudam muito nas escolas. E para entender o português não é fácil. Não é fácil. E as examinadoras, elas podem até falar o Nihongo. Então por que não faz um teste Nihongo para elas? Elas querem a teoria na ponta da língua. Elas querem o dedilhado impecável, elas querem com pedaleira, querem com tudo, mas as meninas que estudaram aqui, elas não sabem português. Então, por que não ameniza um pouco os testes para cá? Muitas igrejas não tem gente tocando na igreja. Não tem, porque os testes é muito difícil. Não que no Brasil não seja, no Brasil todo mundo tá na sua pátria, mas aqui não. Aqui tudo tá em português porque vem do Brasil. Mas as crianças, os jovens só estudam nas escolas japonesas, a maioria. É raríssimo alguém que está na escola brasileira aqui. Então eles não facilitam para ninguém, mas eles preferem ver uma orquestra desfalcada do que colocar moças para tocar na igreja, irmãs aptas a tocar na igreja. Mas eles exigem 150% de cada pessoa. E deles não pode se exigir nada, porque eles se escondem atrás de que Deus falou para eles, do que Deus mostrou para eles. E a Irmandade tem que engolir isso daí. Se você está engolindo tudo, aí na sua instituição que você segue, se você continua achando que está tudo muito certo, as coisas não devem ser mudadas, que as coisas não devem ser ter um novo formato, pensa. Porque para mim isso não me abalou. Mas poderia ter me abalado. E muito, 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 muito. Porque não se faz esse tipo de coisa com uma pessoa que perde o pai, né? Que fica numa situação muito difícil dentro de casa. Mesmo porque não me perguntaram isso, não. Não me perguntaram. A única coisa que fizeram é negarem a minha carta do meu teste e falar que eu poderia tocar aqui. Se essa carta tivesse chegado aqui, talvez até no culto oficial eu teria tocado pela necessidade, com prazer. Eu teria feito isso como eu fui para os cultinhos de jovens. Não me arrependo de ter ajudado nessa parte. Mas tá aqui o meu registro também de um dano que eu sofri. Tá bom? Sigo aqui agora com carinho de vocês, me acompanhando nos comentários. E Deus que abençoe a todos.